Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E nesse episódio, nós vamos falar de um caso fantástico, o caso Delfos. E para a gravação de hoje, time completo na casa. Agnes Franco. Yes, presente. Jackson Camargo. Alô, terráqueos. Boa noite. E, galera, antes da gente chamar nossa vinheta e começar a falar desse caso, eu só queria pedir um favor. A gente tá com um projetinho lá no YouTube agora, que a gente vai começar a fazer live lá, colocar um material inédito lá. E para isso a gente precisa de seguidores. Acho que são 50 para fazer as lives e 1000 para fazer a monetização do canal, para dar uma ajudada. Então, por favor, quem estiver escutando a gente e puder dar um pulinho lá no YouTube e seguir a gente, vai ser de uma imensa ajuda. E eu vou pegar minha cola aqui, Agnes. Como é que é o nosso canal do YouTube? Acredite Se Quiser Podcast, tá aí na descrição do episódio. E assim, nesse primeiro momento, a gente tá subindo lá os episódios que vocês já conhecem aqui no podcast. Mas, muito brevemente, nós vamos ter conteúdo exclusivo, além dos episódios de podcast que a gente também vai subir lá. A gente sabe que tem algumas pessoas que não usam aplicativos, né? Então elas vão poder ouvir por lá também, mas vai ter conteúdo exclusivo. E para que tenha conteúdo exclusivo, a gente precisa da ajuda de vocês aí para já se inscrever no canal e a gente poder ter a quantidade de gente suficiente, né, para poder fazer isso. Exatamente. E falando em conteúdo exclusivo, quem tem muito, mas muito conteúdo exclusivo é o Jackson, lá no canal do YouTube dele também. A maioria, se não todos os casos que a gente fala aqui no Fenômeno, estão lá com descrição, com vídeo, com detalhamento assim, fino. Então, vou puxar a cola do outro bolso agora, Jackson. Seu canal do YouTube. @Fenômeno. Então pronto, é isso aí. Dados os recados, vamos para a nossa vinheta. Avistamentos inexplicáveis, marcas de pouso, resíduo hidrofóbico, Blue Book, neuralizador. Acredite se quiser. Pois é, Ufosfera, mais um dia aqui com o nosso querido Jackson, trazendo os casos que ele estuda, que não é de hoje. A gente aqui comunica, mas o Jackson vai muito a fundo. E esse caso é um caso inédito no site, tá? Quero dizer para vocês que o Jackson está disponibilizando agora, pouquíssimas pessoas conhecem, um caso muito interessante que aconteceu em 1971, no dia 2 de novembro, mais ou menos às 7 horas ali da noite, então estava ali meio escurecendo. E o caso aconteceu com uma pessoa chamada Ronald Johnson. Ele, na época, ainda um jovenzinho, avistou algo que mudou completamente a vida daquela família. Conta pra gente, Jackson, do que é que nós estamos falando. É isso, meus amigos. Esse caso é um caso extraordinário, cheio de evidências físicas e fisiológicas, né, podemos dizer assim, nas testemunhas. Esse caso ele aconteceu na zona rural de uma cidadezinha chamada Delfos, bem na região central dos Estados Unidos. Se você ver o mapa dos Estados Unidos, vai ser bem ali no centro, bem no meio do país, no estado de Kansas. E foi nessa cidade, que atualmente tem menos de 500 habitantes, que desceu um objeto em forma de disco e produziu uma marca no quintal lá da família Johnson. Então, na época, a família era composta do Durrell Johnson, que é o pai, a Emma Johnson, que é a mãe, e o Ron Johnson, que era o menino que viu o objeto. Ele tinha 16 anos na época. Então tudo aconteceu por volta das 19 horas, hora local, e o Ronald Johnson, estava cuidando das ovelhas ali no aprisco, perto da casa dele.
E foi bem na hora do jantar, a mãe dele preparando o jantar, chamou ele para vir, né, fazer a refeição e tudo. E aí o pai e a mãe já sentaram à mesa e começaram a se servir e se alimentar. E o Ron não aparecia, né? Alguma coisa estava atrasando ele para ele voltar para casa. E ela chamando ele não vinha. E o que tinha atrasado então o Ronald nesse horário aí para voltar para casa? Ele estava lá trabalhando lá no aprisco e de repente ele ouviu um barulho muito alto que chamou a atenção dele. E aí ele olhou para ver de onde vinha esse barulho e ele viu um objeto luminoso descendo do céu e pairando entre algumas árvores, bem perto de onde ele estava, a 23 metros de distância de onde ele estava. Preciso fazer um comentário sobre essa descrição dele. A primeira vez que eu tive acesso a essa leitura, eu li, Jackson, que você escreveu 23 metros e fiquei pensando assim, ué, mas quem é que calcula 23 metros e não 20 metros? Depois eu me dei conta que a gente que mora na área rural, não é o meu caso, tá? Porque eu não tenho noção nem de quantos metros é daqui até 5 passos em diante. Mas as pessoas que moram na área rural, em especial gente que está acostumada a lidar com animal, realmente tem uma noção de metragem muito específica, né? Isso. Não é tão surpreendente ver isso. Exato. E depois na investigação que eles fizeram depois lá, os ufólogos e tudo, eles fizeram todas as medições, então eles conseguiram determinar com exatidão a medida da distância, né, do objeto para o Ronald. E aí então ele viu esse objeto, ele não tinha luzes na parte externa, mas ele brilhava, né? Ele não via como se fosse uma lâmpada, um spot de luz, alguma coisa. A luz vinha do objeto como um todo. E aí ele via luzes na cor laranja, verde, e ele não via de onde que vinha aquela luz, né? E aí aquele objeto pairou a 60 centímetros acima do solo e iluminava o solo e iluminava as árvores em volta. E o Ronald ouvindo aquele barulho e vendo tudo aquilo. Chegou um ponto, o olho do menino começou a arder devido à intensidade da luz. E aí então aquele objeto começou a ganhar altitude e se afastar em direção ao sul. E enquanto ele estava se afastando e ganhando altitude, a luz dele começou a ficar mais intensa. E aí, nesse momento, o Ronald perdeu a visão. Ele não conseguia enxergar nada. Talvez por algum tipo de radiação, talvez pela intensidade da luz. O fato é que ele não conseguiu enxergar nada. Mas ele continuou ouvindo o barulho do objeto. E ele descreveu, quando o objeto se aproximou e pairou, como se fosse o barulho de uma máquina de lavar, sabe? Quando ela está batendo, que está fazendo aquele barulho. Então, a descrição do barulho era como aquele som. E aí, a partir do momento que esse objeto começou a se afastar e passou por cima de um galpãozinho que ele tinha lá, o som mudou. Ficou semelhante ao barulho de um avião a jato. E aí ele ouviu aquele objeto se afastando, e aí passou alguns minutos, a visão dele começou a voltar ao normal. E aí ele correu para casa. Chegou na casa e falou que tinha pousado um disco voador ali no quintal e que era para eles irem lá fora ver, né? E aí os pais dele, ao invés de acreditar na história e já sair de imediato, eles acharam aquilo como se fosse uma história de criança e não deram atenção, não acreditaram. E aí ele ficou brabo. A partir do momento que viram que ele ficou brabo com a história, aí viram que havia alguma coisa que realmente tinha acontecido, até porque o olho dele estava avermelhado, né? Estava de alguma forma com algum tipo de irritação. E aí eles saíram para fora, olharam para o céu e viram um objeto luminoso que tinha 1/4 do tamanho da lua cheia e bastante luminoso, se deslocando ao céu e visivelmente se afastando ali do sítio. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. E aí então, depois que o objeto desapareceu, eles foram até o local do pouso. E aí de longe eles viram que o local do pouso estava brilhando. O solo, em formato de círculo, estava brilhando. E as árvores em volta, perto do local ali, também estavam com essa luminescência. Jackson, rapidinho, que cor que era essa luminosidade que ficou? Eles descreveram? Olha, era uma luminosidade esbranquiçada. Havia algum tipo de material branco
dentro desse círculo e causava essa luminescência. Porque, tirando a cor, me lembrou muito do caso dos Goblins de Hobbitsville, que Sim, ficou essa luminescência no chão também, pelas árvores no chão. pois é. E aí então, eles se abaixaram nessa marca para pegar com a mão, né, ver o que que era aquilo e tudo. Quando o casal colocou a mão na terra para ver o que que era aquilo, sentiram que estava gelado o solo. O solo não estava quente, ele estava brilhando, mas ele estava frio. Só que ele parecia cristalizado. De algum modo, a terra, o solo ali naquela região estava diferente do solo normal. E parecia que tinha alguma coisa meio oleosa ali dentro daquele círculo. E aí, assim que eles pegaram aquilo e começaram a mexer naquela terra, a mão deles começou a formigar e ficou dormente. E aí a dona Emma Johnson, a mãe do Ron, sentindo aquilo na mão, sentindo que estava adormecendo a mão, ela resolveu limpar a terra na calça que ela estava usando. E aí, aonde ela passou a mão, na calça, ela sentiu que naquela região a perna dela também ficou, de alguma forma, dormente. E a Emma Johnson, ela trabalhava na fazenda ali, mas ela também trabalhava num hospital para idosos, uma casa de repouso, né? Então ela sempre tinha que medir a pressão das pessoas lá. E aí o trabalho dela ficou comprometido nas semanas seguintes, porque ela não tinha sensibilidade para sentir a pulsação dos pacientes. E apesar disso tudo, essa sensação de dormência que durou aí em torno de 2 semanas, eles não foram no médico para ver o que poderia causar isso e tentar remediar de alguma forma, né? Mas depois de 2 semanas isso passou. O Ron, ele teve dores de cabeça também ao longo de 2 semanas e depois essas dores diminuíram até cessar. E aí, olha que interessante. Isso tudo aconteceu aí um prazo de 10 minutos depois do objeto ter decolado, né? O Ronald voltar lá para casa, avisar a família, ver o objeto e ir até lá e manusear a terra. Um espaço ali de 10 a 15 minutos. E aí a mãe do Ronald lembrou que ela tinha uma câmera fotográfica em casa, daquelas Polaroid, que saía a foto na hora, e foi buscar. E aí ela voltou e fez uma fotografia dessa marca 10 a 15 minutos depois da passagem do objeto. Inclusive essa foto está lá no Portal Fenômeno, depois para quem quiser olhar lá no artigo do caso. E aí, depois que eles viram tudo aquilo, não tinha mais nada o que fazer ali, eles voltaram para dentro de casa e ligaram pro jornal local, o Delphos Republican, e informaram, olha, pousou um disco voador aqui e tudo, e ficou uma marca no solo. E aí, no dia seguinte, a repórter Tadia Smith, desse jornal, foi junto com o xerife, o Harley Whelan, que era o xerife local, eles foram até lá e viram a marca, fotografaram a marca e tudo, e fizeram um relatório. O relatório do xerife e da repórter também está disponível em detalhes lá no portal Fenômeno. E aí eles descreveram que a marca era bem visível, de alguma forma eles fizeram algum tipo de exame lá para ver se tinha radiação e não detectaram nada. Fizeram coleta de amostras de solo também para ver se tinha... fazer algum tipo de análise depois, né? E daí notificaram lá na imprensa local, que ficou divulgando o caso por alguns dias. Cerca de um mês depois, chegou um ufólogo lá na região chamado Ted Phillips. Ele foi enviado pelo ufólogo Hynek, o Joseph Allen Hynek, do Blue Book, e ele chegou lá para fazer a análise da marca. Então ele fez a medição da marca, entrevistou todo mundo, entrevistou a família, entrevistou o repórter, o xerife, e coletou o máximo de informações que ele pôde. Em torno de um mês depois, ele voltou ao local e repetiu o processo, fez de novo a entrevista com todo mundo, e ele não encontrou nenhuma contradição. E ele também coletou amostras de plantas, amostra de solo e mandou para análise. E aí o curioso é que essas análises, elas revelaram que a água não penetrava no solo. Esse solo ele era hidrofóbico, né, dentro da marca. A água não ficava ali. Se ele colocasse a água ia escorrer e ia para o solo, né, que circundava essa marca. A coloração também era diferente. Fora da marca, a terra era escura e úmida. Dentro da marca, ela era de um marrom claro e totalmente seca. Olha só, quando você estava falando aí que pousou lá, ele sentiu que a terra estava meio cristalizada e tudo. Eu pensei na mesma hora, em outros casos que a gente já conversou aqui, que o calor é tão grande que ele cristaliza, né? Ele Sim. meio que derrete o solo e o solo cristaliza. Dá o que a gente chama de vitrificação do solo. Isso.
Só que isso é preciso uma altíssima temperatura, altíssima que eu falo de quente, muito quente. Mas aí você vira pra mim logo depois que o objeto decolou, que eles chegam lá 10 minutos, o negócio tava frio. Pois é. Mas deixa eu fazer um advogadinho do diabo aqui. O fato de estar frio, gente, novembro nessa região já é frio pra caramba, já tem neve. Mas, Agnes, você tá falando de uma temperatura tão alta, que derrete o solo a ponto dele vitrificar. Isso aí não é uma coisa que a temperatura vai dissipar assim em coisa de 10 minutos. Era para no mínimo ela estar morna, não fria. Não sei, PH, depende da temperatura. Eu não sei como é que é a temperatura lá, mas se você está falando de lugares muito frios, por exemplo, o resfriamento também é muito rápido. Depende da temperatura ambiente, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: o fato deles terem encontrado a terra fria, no meu entendimento, não necessariamente significa que o solo não foi submetido a calor intenso, entendeu? Então tá. Esse é o meu Jackson, ponto. tinham plantas queimadas? Tinha plantas danificadas. Como o objeto ele desceu com árvores, esse objeto aparentemente ele bateu em alguns galhos e danificou esses galhos a ponto de eles se quebrarem. Mas ele não estava assim chamuscado, digamos. Ele Então estava pronto. seco e danificado. Então pronto. Então foi uma ação física dele no movimento ali que ele passou Isso, e partiu o galho. Agora, isso. não teve calor, porque planta é uma coisa muito sensível à temperatura. Ela murcha na hora e você vê que ela foi exposta a calor. Se não teve nada disso, então. Principalmente plantas que estão acostumadas a um ambiente extremamente frio, né? Exato, então é isso que eu tô falando. Pra mim, na minha opinião, não teve nada de calor ali que pudesse deixar o solo dessa forma. Agora, o que aconteceu ali e o que era, inclusive pra deixar esse resíduo dessa marca, não faço a mínima ideia. É complicado, né, meu? Porque o negócio destruiu o solo ali de um jeito que ele não só vitrificou, a ponto de, como o Jackson falou, não penetrar água, mas tem uma outra foto na matéria do Jackson, que tá também lá no nosso Instagram, pode dar uma olhada, que mostra a germinação, o processo de germinação numa área não afetada e na área que teve contato com o objeto. Não nasce nem vírgula ali. Jackson, você falou que o pessoal coletou terra. Isso. Aí foi feito análise, né? E se constatou essa hidrofobia. A água não penetrava no solo. Inclusive foi feito teste de germinação e tudo, também não germinou sementes que eles plantaram nesse solo, né? Uma outra análise que foi feita revelou que existia sim uma substância oleosa e que ela que produzia essa hidrofobia, né? Era algo como se fosse um saponáceo, uma coisa assim. O problema é que essas análises, elas só foram emitidas a partir de notas. Os resultados mais profundos dessas análises permanecem em sigilo, não foram liberadas. Teve um laboratório chamado Instituto Batelli, que coletou análises, fez análises junto com outros laboratórios e nunca liberou os resultados para análise. Inclusive, está sendo feito um processo lá pela Lei de Liberdade de Informações para ver se libera essas informações decorrentes dessas análises, né? Então, é possível que exista alguma novidade sobre esse caso aí em breve no futuro, né? Isso é muito estranho e, ao mesmo tempo, assim, não é coincidência, porque semana passada a gente conversou com o Marcão aqui do caso Maria Sintra, né? Que eles também coletaram amostras do solo para fazer análise. Aí eu perguntei ao Marcão, e foi feita a análise? Ele falou, sim, foi, mas os resultados nunca foram divulgados. A mesma pergunta que eu fiz para ele, eu te faço. Por que nunca foi divulgado? Pois é, essa é uma questão intrigante, né? Porque quando é meio militar, a gente entende, eles estão seguindo protocolos de segurança nacional. Mas quando é ambiente científico, o ambiente científico ele não está sob essa jurisdição. Sim. Ele não está respondendo a leis de segurança nacional, por exemplo. Aí teria que fazer uma investigação muito aprofundada para entender os motivos que levaram à não publicação dos resultados, né? Talvez o medo dos cientistas envolvidos em revelar algum tipo de informação que coloque a comunidade científica em xeque, a ponto de obrigar elas a aceitar a realidade do fenômeno UFO, né? E de visitas alienígenas, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que é a coisa. Agora, um detalhe interessante é que o Ted Phillips, ele escavou a marca para ver até onde ia o efeito no solo. Ele escavou ali 15 centímetros e ele percebeu que pelo menos até uns 8 centímetros ali o efeito era muito evidente. Então você vê que é algo, uma radiação muito forte a ponto de
penetrar no solo e causar esse efeito dentro, né? Pois é, mas você falou que antes que foi feita a medição de radiação e não tinha radiação também. A radiação não foi detectada. Mas eu tô pensando aqui uma coisa. Quando uma temperatura é muito fria, ela também queima. Tipo, se você pegar gelo seco na mão, o gelo seco vai queimar a tua mão. Se você pôr a mão no freezer, vai queimar, na neve, qualquer coisa, né? Eu já pensei numa outra teoria, que falou que a nave estava muito próxima, ela estava a 60 centímetros do chão, né, Jackson? Mas não chegou a Isso. pousar de fato. Ela não tocou. Pois é, será que o sistema de propulsão de antigravidade da nave, sei lá o que for, não faz uma força contrária no solo? Então, isso aconteceu com o solo não por calor, mas por pressão? Bem Pode ser uma interessante. combinação de fatores. Pressão com algum tipo de energia, que não gera resíduo radioativo. Mas tem uma coisa, a pressão é uma pergunta, né? Na verdade, quem poderia responder isso pra gente seria algum biólogo. Biólogo da pressão? Você vai entender por quê. Não, é porque assim, meu raciocínio seja lá o que for que aconteceu, tirou todos os nutrientes do solo, né? Assim, deixou o solo pobre. Quer dizer, eu que tô concluindo que tirou nutriente porque nada germinava ali. Pode ter outra razão para não germinar, que não necessariamente seja a questão nutritiva. Mas em geral é disso que se trata. Será que a pressão afetaria isso também, entendeu? Essa é a minha dúvida aqui. Pelo menos a minha opinião, e não é biólogo, é botânico, tá? A partir do momento que faz essa pressão ali e deixa assim, transformou o solo numa coisa que não era solo mais, que não era apropriado para desenvolvimento de plantas. É isso. Transformou o solo numa outra coisa que não era mais solo. Pode ser. Mas é biólogo sim, porque o biólogo, ele cuida de várias coisas. É claro que pode ser um biólogo, caramba. Mas pode ser, PH, pode ser. Eu sei, mas eu não posso perder a oportunidade de encher o saco. Não, agora eu tô concordando contigo na possibilidade de ter transformado isso em alguma coisa que deixou de ser solo, entendeu? Tá vendo só? Ainda faço hora com ela me dá razão ainda. Mas eu vou fazer o quê, né? Eu acho que tem sentido, né, gente? Eu acho que depois a gente sai na mão. Não, precisa não. Eu também concordo que foi um botânico, um biólogo. Tamo junto. Por ser um idiota. Mas tem uma coisa que sei. Que amo você, Scarlett. Apesar de você, de mim, de todo este mundo cair aos pedaços à nossa volta, eu amo você. Porque somos iguais. Gente ruim, nós dois. Briguentos, egoístas. Como é triste Mas esse filme, né? Frente, deixando claro Ai, que meu Deus do céu. Me segure desse jeito. Um dos meus filmes mais lindos que já assisti, esse da minha época. amo você Mas mais do que amei a qualquer outra. Que E luz é esperei por aquela você ali? mais do que esperei por você. Aonde que eu vim parar, hein? Que é isso? Pelúcia do ursinho carinhoso? Quadro de Street Fighter na parede? Quer ver que eu vim parar no Acredite Se Quiser? Não acredito nisso. Mas por que será que eu tô fazendo aqui? Tá bom. Já sei. Eu tô sendo atraído pela burrice dos outros. Já não basta eu fazer isso lá no Paranormal FM, agora fica para... fui sumonado. Tá, vamos resolver essa questão pra me voltar pra casa. Meu Deus! Ali falaram que era biólogo ou botânico que vai analisar o solo. Gente, pelo amor de Deus! Como é que vocês falam um negócio desse aí na internet? Você não tem vergonha, não? Gente, é pedólogo quem faz análise de solo desse jeito. Um pedólogo, ele é especialista em pedologia. E como tal, ele tem um profundo conhecimento de solos. De solos, entendeu? Ele vai ver o que tem dentro do solo, quais que são as paradas que tem dentro do solo. Não é botânico não, né, gente? Pelo amor de Deus. Posso voltar pra casa agora? Eu tava assistindo O Vento Levou, eu adoro aquele filme. Posso? Valeu, obrigado. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno.
Vamos lá, ô Jackson, essa é a minha pergunta que eu tenho que fazer em todos os episódios. Teve avistamento de criaturas ou alguma coisa assim? Não, de criaturas não. Teve avistamento de OVNIs, outras pessoas na região vendo esse objeto, além da família. Mas de tripulantes não. E na mesma época ali, na mesma região, esses avistamentos? No mesmo dia e horário. Outras pessoas, né, que não sabiam do caso da família ali, viram o objeto e relataram também. E depois? Depois de tudo que aconteceu, como é que ficou a família na história, Jackson? Continuaram levando a vida normal, né? A Emma e o Durrell já faleceram. Então agora é só o menino mesmo que administra a fazenda e tudo. E toca a vida dele. E ele teve alguma sequela física que perdura até hoje ou não? Não. Sem sequelas. Foi só aquele naquele momento e depois passou. Tem outros casos semelhantes a esse na casuística, não tem? Então, o próprio Ted Phillips, ele fez comparações com outros casos que ele conhecia. Então, existe um caso ocorrido na Argentina, em Tucumã, na Argentina, em 31 de janeiro de 63, quando foram encontrados 2 anéis chamuscados com 3,66 metros de diâmetro e que eram conectados, formando uma espécie de número 8. E nesse caso, assim como no caso de Delfos, foi encontrado aquele estranho pó branco, luminescente, né? E que não pôde ser identificado. O Ted Phillips ele compara também com outro caso ocorrido em Standoff, em Alberta, no Canadá, em maio de 1968. Uma senhora, ela observou o pouso de um objeto a 300 metros de distância e se assustou com aquilo, e aí acabou fugindo do local. Aí no dia seguinte, foram encontradas 2 áreas queimadas, de formato ovalado, e que estava queimado, né? Havia a queima da vegetação, da grama e tudo, e havia, assim como no caso de Delfos, que as ovelhas ficaram assustadas, né, evitando o local ali, nesse caso do Canadá também as ovelhas ficaram evitando o local do pouso durante algum tempo, e aí o Ted Phillips achou algumas semelhanças nesse caso. E aí então ele compara com outro caso ocorrido em Bogari, na Austrália, em 19 de outubro de 1970, em que um objeto pousou dentro de uma área cercada, uma área de confinamento de gado. O objeto pousou ali dentro. E nessa área, o solo ele estava úmido, né, porque tinha chovido ali naquele período, mas ele estava diferente do resto do local, né? Você via que aquela área havia sido submetida a um calor intenso. Então você via que havia até pressão de um objeto. O objeto realmente pousou ali, você via o trem de pouso do objeto e tudo. E aí o Ted Phillips achou também algumas semelhanças com esse caso. E ele cita também um caso ocorrido na Nova Zelândia, em janeiro de 65. Também a presença de um círculo, numa área onde era criada ovelhas, e que o solo se tornou poroso, né? A grama que estava ali não cresceu mais e tudo, então ele achou uma certa semelhança. Agora, analisando o caso com as informações atuais, o nosso grupo, o CIPEX, ele investigou um caso de surgimento de marcas na região de Biscaia, um distrito lá da cidade de Ponta Grossa, aqui no interior do Paraná, que tem certas semelhanças, né? Então, são 2 marcas de queima que surgiram numa estrada rural, uma estrada de terra, num local onde não havia moradores, ninguém morava ali. Então surgiram essas 2 marcas circulares com alguma substância oleosa, né, em cima ali. E aí os geólogos que descobriram isso chegaram a escavar para ver se isso penetrava no solo, né? Eles descobriram que vários centímetros adentro o solo estava igualmente queimado, e eles não souberam explicar o que teria causado aquela queima perfeitamente circular em 2 pontos da estrada. E aí eu lembrei também do caso da Cat Davis, que a gente já falou aqui, em que o objeto pousou, calcinou ali a região. A característica do solo observada ali é exatamente igual ao caso de Delfos. Quando nevava, por exemplo, no caso da Cat Davis, a neve não se deposita em cima, ela derrete e escorre para os lados, e aí ela se deposita. Então são detalhes bem interessantes. E aí tem a correlação com abduções que eu queria falar, é que abduzidos, eles geralmente têm no corpo e nas roupas que eles usam durante as abduções, alguns locais que ficam com uma certa luminescência.
Se você vai com uma luz negra, aquela luz ultravioleta, por exemplo, e ilumina um abduzido, vai ter pontos do corpo do abduzido e da roupa do abduzido que vão brilhar quando forem expostas à luz ultravioleta. Jackson e as explosões de cabeça. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso na minha vida. Nenhum caso. Fala pra gente, Jackson, o que pode provocar esse tipo de reação? Porque, por exemplo, Cândida gera esse tipo de reação, sangue também. Que mais? Mas o sangue depende de um reagente que chama luminol. Você passa ele Verdade. antes, ele reage com Isso é do sangue luminol, né? e ele produz isso. Produtos químicos poderia fazer isso, né? Dependendo do que eles injetam no corpo do abduzido, talvez cause isso. E existe também a possibilidade de algum elemento do corpo do alienígena. No caso da Betty Hill, ela usava um vestido. E para levar a Betty Hill do carro até a nave, os alienígenas tocaram no corpo dela. E aí, anos depois, eles resolveram fazer uma análise no vestido que ela usava naquela noite. E descobriram que nesse vestido havia pó branco e algumas áreas que ficaram manchadas por algum tipo de substância oleosa que não pode ser identificada. Olha isso, velho, os padrões da parada. E, cara, você falou que pode ser alguma coisa biológica dos seres que pegam ela. Eu lembrei muito, não sei se todo mundo sabe disso, se você pegar um escorpião e colocar ele numa luz ultravioleta, ele brilha. E eu acho que pode ser alguma coisa nessa mesma linha, assim, realmente da biologia dos seres. Pode ser. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Esses detalhes aí que, né, você não sabia, por exemplo, da bioluminescência, essa substância oleosa e tudo, existem vários aspectos das abduções que geralmente não são comentados publicamente. E não é algo assim proposital, estou omitindo informações, eu não achei isso importante. Na verdade, eles acharam, os ufólogos que pesquisam abduções acham isso extremamente importante. Poxa, mas claro que é uma evidência física. Só que isso não é divulgado publicamente porque isso serve de parâmetro para identificar casos legítimos, separando de casos fraudulentos. Poxa, cara, isso é perfeito. Como a pessoa não sabe disso, se você Sim. chega com a luz lá e vê, é uma Quem evidência, não é claro. abduzido vai inventar uma história baseada no que leu, no que ouviu e vai fugir de um padrão. Mas aí quando você pega um caso de abdução legítimo, você vai analisando esses detalhezinhos que não são conhecidos, aí você consegue confirmar que determinado caso é legítimo ou mais chance de ser legítimo do que os outros. Bom, eu não acredito que haja gente fraudulenta entre os nossos ouvintes, porque tendo a acreditar que nossos ouvintes são as melhores pessoas da galáxia. Tá, mas aqui, para evitar problema com ufólogo e investigações futuras, eu só queria pedir um favor para todo mundo que tá escutando a gente. Olhem para essa luz que eu estou mostrando para vocês atentamente. O Jackson não contou nada disso, tá ok? E nesse momento do podcast, nossa gravação ficou um pouco estranha e vocês não conseguiram entender, tá ok? Jackson, pode continuar. Então, meus amigos, esse foi o caso Delfos, as comparações com outros casos e essas revelações que foram apresentadas aqui agora que vocês não vão lembrar. Então é isso, queridos ouvintes. Vocês ouviram sobre o caso Delfos. Uma parte aí provavelmente vocês não escutaram por algum problema técnico, mas não vem, enfim. É melhor a gente não comentar sobre isso. Mas eu queria agradecer todo mundo que escutou a gente até aqui. E lembrando que esse caso vai estar na descrição do episódio, vai estar lá no Fenômeno. É um caso que o Jackson está trazendo informações novas. Tá um registro bem completo lá, então vale a pena dar uma passadinha lá e dar uma olhada. Beleza? E lembrando também que na descrição do nosso episódio tem o link do nosso Apoia-se. Quem quiser entrar lá e dar uma ajuda pra gente, vai ser super bem-vindo. E já fica convidado para entrar no nosso grupo do WhatsApp e trocar ideia lá sobre ufologia, paranormal e tudo mais. Nos vemos na próxima sexta-feira com mais casos ufológicos. Acredite, se quiser.